Então, vamos lá, gente. Que hoje nós temos muita coisa para falar, né? Como foi a semana? Quero saber como foi a semana de todos. Teve gente lá que falou que ia botar até despertador para participar da live de hoje. Dá um print na tela aí e manda lá no grupo, por favor, Ricardo. Meu computador não está entrando print de tela. Acredita? Não sei o que rolou. Print da tela. Alguém ver quem está ao vivo? Quero saber quem tá assistindo aí para deixar aquela curtida, seguir o canal, se inscreveram no canal. Mandei o link para vocês se inscreverem no canal. E tem que dar aquela força para que mais e mais pessoas possam receber o nosso vídeo e serem instruídas aí. Inclusive, nós falamos muito, né, sobre contribuição. Uma das maneiras da gente contribuir é entregando conteúdo de boa qualidade, é compartilhando conteúdos que tenham boa qualidade, que possam contribuir de fato, né, com outras pessoas. E nós hoje vamos tratar aqui de uma ferramenta que pode contribuir com várias coisas para as nossas vidas e que eu tenho falado assim que nesse período de pandemia a sensação que eu tenho é de estar vivendo numa realidade paralela em muitos momentos, né? E parte disso tem a ver com a técnica das barras de Axis. Claro, é evidente que não é tudo, não posso atribuir a tudo a ela, mas mesmo assim ela tem grande parte de contribuição, né? Então, o Ricardo, você saiu. Não, já voltei. Então, assim, uma das maneiras legais é você contribuindo com compartilhando o nosso vídeo, porque estamos vendo muitas pessoas, né, entrando em depressão, síndrome do pânico, toque, desenvolvendo toque. E as barras de Axis, elas podem contribuir bastante com o controle, né? Eu botei driblar, né, a depressão, mas, na verdade, porque nós não podemos falar em cura, né? Só quem pode falar em cura é médico, infelizmente, mas nós falamos em driblar a depressão porque nós estamos falando de uma ferramenta de expansão da consciência e nós estamos falando de técnicas, né, que nos levam a alta performance, que alteram os nossos estados cerebrais e que nos trazem clareza. Eu costumo falar que as barras de Axis, para mim, na verdade, elas fazem um download do inconsciente, né, para que eu olhe para o que estava no meu inconsciente e eu tenha o direito de escolha, eu tenha clareza para escolher melhor e, a partir daí, né, seguir em alguma direção, tomar uma decisão com maior clareza e avançar a partir disso aí. Então, nós vamos começar aqui no canal uma série, né, de vídeos, de conteúdos, explicando sobre algumas ferramentas que você pode aplicar no seu dia a dia. Hoje mesmo nós vamos falar sobre esses benefícios tão importantes para esse momento, e nós trouxemos, né, coisas com impacto nas mais diversas áreas, né? Vamos falar um pouco sobre a aplicabilidade nas doenças psicossomáticas, né? E aí, se você é terapeuta ou se você está vendo pessoas passarem por isso, não sabe como contribuir, como seria tirar essas pessoas, né, da utilização de medicações, ou até mesmo de que elas não precisem tanto recorrer, né, porque está um momento difícil, inclusive, para a gente ir a médico, né? A minha mãe agora mesmo precisa fazer uma cirurgia e ela está vendo como fazer a cirurgia, porque está um momento que todas as cirurgias estão sendo desmarcadas. Então, assim, até para ir a um médico está sendo difícil no momento. Então, como está sendo difícil no momento? Então, como seria você ter uma ferramenta que você pudesse contribuir com essas pessoas, tirá-las desse estado de depressão, de uma crise de pânico, de uma crise de ansiedade, né? De uma crise de toque, porque as pessoas nunca ficaram tanto tempo presas em casa. Então, aí é que você começa a perceber o quanto de toque que você tem, as suas manias. E se nós não dosarmos isso, se não tivermos clareza, às vezes as pessoas moram sozinhas e quando vão ver, elas desenvolvem muito toque, sim, né?
Então, assim, e toque, às vezes, não tem nada demais, às vezes uma pessoa muito organizada, ela desenvolve toque. A questão é a dose. E com as barras de Access, nós conseguimos dosar isso, ir para um espaço de consciência da pessoa para que ela tenha clareza de até onde ela é organizada e onde é que ela perde a mão, e isso se desenvolve como um toque. Então, por isso que nós decidimos trazer toda todas essas questões, né? Falar de um pouco de doença, aquilo que já se estabeleceu, falar sobre crenças limitantes, né? Porque todos nós viemos com crenças, todos nós temos crenças limitantes, já viemos aqui com crenças limitantes. Começamos já a ser concebidos, né? Ainda no ventre da nossa mãe, nós estamos assimilando crenças que vêm através do nosso... Por isso que existe a constelação, né? Vem através do nosso campo mórfico. Nós já trazemos, sabe aquelas coisas que você faz, que toda a sua família faz? E que você fala, nossa, mas eu não queria fazer isso, mas eu vou lá e volto para aquele padrão. Às vezes eu me vejo, eu faço, quando eu olho no entorno, estou inserida no mesmo contexto que a minha família tem um padrão. Isso é porque já está arraigado em você, e às vezes você não tem a clareza daquele, sabe aquele pontinho que está lá no seu inconsciente, que eu falei? Você não tem a clareza, não fez esse download ainda para que você tenha escolhas e modifique isso. Então, fora aquilo que você ouve dos seus pais quando você é criança, e você vai para a escola, começa os professores a te colocar várias questões, né? Você vai para um mercado competitivo de trabalho, então você vai para a crença de que você tem que estudar muito para ter resultados, você tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Então, uma série de crenças que nós vamos assimilando, né, desde a infância. Depois nós falamos em entrar no conceito, né, de alta performance, porque as barras de Access nos levam à alta performance. Por quê? Porque ela altera o nosso estado cerebral, e aí também vamos detalhar um pouco mais sobre isso. Existe até pesquisa científica que comprova. E, claro, é evidente, né? Nós estamos falando de um contexto em que tudo está desorganizado. Então, como seria, além de tudo, você ter uma outra forma de renda? Como seria você fazer disso uma maneira de atender outras pessoas ou até mesmo de se trabalhar para que você não caia, não seja sugado, né? Nesse inconsciente coletivo onde as pessoas só falam em dificuldade, em dor, em sofrimento. Como você pode fazer isso? Não necessariamente seja para você fazer um curso de barras de Access e ter que atuar com outras pessoas. Muitas pessoas fazem esse curso e atuam para si, com a sua família, com os seus negócios, porque nós estamos falando de consciência, né? Então, por isso que eu e Ricardo, até mesmo consultando as pessoas do nosso grupo, inclusive, se você não entrou em nosso grupo ainda, está assistindo aqui, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Nós vamos deixar o link aqui na descrição, e para você entrar no nosso grupo e deixar, porque lá nesse grupo nós estamos pegando todas as dúvidas que as pessoas estão tendo e vamos criar conteúdos em cima disso. Estamos trazendo aqui para essas lives, né, para esse bate-papo aqui, para ter maior clareza a respeito disso. Então, nós decidimos trazer esses conceitos hoje, né, essas aplicabilidades hoje, exatamente extraindo as dúvidas das pessoas desse grupo. E como eu já falei muito, eu vou deixar agora o Ricardo falar também. E você vai ouvir isso tudo, como que ele vai começar a destrinchar todo esse conteúdo. E a bola está contigo, Ricardo. Eu gostei muito da agenda que a gente colocou hoje, porque é a maneira mais básica de fazer uso das barras, né? É tão bacana você se ajudar, né? O Ricardo falar também. O primeiro item que a gente colocou foi a parte de doenças psicossomáticas, né? Depressão, tudo mais. A gente já falou aqui na live anterior, a gente vai repetir um pouquinho, que as barras são pontos da cabeça, onde a gente faz fluir energia e que nós desconstruímos padrões mentais, crenças limitantes, etc. E o interessante é que a biologia já mostrou para a gente que a nossa maneira de pensar produz uma química específica, né? Então, quando a gente está mais feliz, a gente tem uma química diferente de quando a gente está triste. E há alguns anos também já foi investigado, pesquisado, como a meditação pode contribuir para isso.
e que mexe na nossa química e nos ajuda a sair de uma depressão e coisas do gênero. Nas pesquisas feitas com barras, observou-se, tem até um vídeo no YouTube muito bom do Dr. Jeffrey, que a gente pode até passar o link depois, que é bem interessante. Ele fez um mapeamento, um scan do cérebro durante a aplicação de barras. Ele mostrou as diversas áreas do cérebro em atuação e que o poder de foco que isso traz, interiorização do pensamento do cérebro, as ondas que nós atingimos são ondas de uma pessoa que medita há muitos anos, né? Então, no conceito de depressão, é muito comum, num momento como esse, de pandemia, a gente está dentro de casa, saindo da nossa rotina, que às vezes nos distrai dos problemas da vida, de ter que trabalhar, pegar uma condução, cuidar de coisas do lado de fora, e fica muito tempo dentro de casa e começa a pensar demais e acaba se envolvendo naquele microcosmo da gente, onde tudo parece grande demais. As barras auxiliam muito nesse aspecto, principalmente porque as barras tratam de pensamentos recorrentes, repetitivos e de crenças, onde você vai trabalhar a capacidade sua de se abster disso, de você fazer uma limpeza. A gente costuma muito falar, comparar com computadores, fazer uma limpeza do disco rígido. As barras nesse aspecto da depressão são muito interessantes como um grande apoio a driblar a depressão, a palavra que ele usou foi muito boa, nesse aspecto. Você recebendo uma sessão de barras ou mesmo aplicando, você está trabalhando uma expansão da sua capacidade de pensar e sair daquele rodamuinho de pensamentos que te levam a ficar cada vez mais triste, mais para baixo. Esse é um dos aspectos mais interessantes que a gente percebe em barras, que as pessoas comentam muito, que é sobre o sono. O primeiro fator de que melhorar a qualidade do seu sono já te dá um dia seguinte melhor. Uma pessoa cansada, que dorme mal, ela tende a ter dor de cabeça e ficar com uma capacidade de raciocínio mais complicada, o que ajuda uma depressão. Se a gente melhora o nosso sono, se a gente melhora a nossa capacidade de raciocínio, saindo do pensamento repetitivo e limpando as nossas crenças limitantes, a ajuda em relação a driblar uma depressão é muito, muito interessante. Algum comentário sobre isso, Lilian? Não? Você está sem som, Lilian. Eu tirei porque eu estava abrindo a tela aqui, desculpem. Não quero colocar nenhum comentário em si, eu quero só passar para as pessoas mais aplicabilidade mesmo, né? O que você percebe, porque assim, eu me vejo muito que eu não fico, as pessoas falam assim, como se auto-aplicar barras, né? É muito comum as pessoas, depois de terem contato com as barras de Access, acharem que elas vão ficar assim, e eu vejo algumas pessoas, né, até assim, achando que elas têm que ficar se auto-aplicando o tempo todo, e usando o processo o tempo todo. Mas eu costumo dizer que você encontrar o seu eixo também, né? Porque se tudo demais acaba te sobrecarregando. Então, de certa forma, até a autoaplicação das barras de Access pode virar também um fator para uma pessoa que tem toque, por exemplo, um fator para desencadear isso. Então, eu não sou, assim, como é que eu vou dizer? Não é extremo eu sou bastante. É o caminho do meio, né? Exato, né? Olhar esse espaço. Então, assim, às vezes as pessoas ficam olhando e eu olho para a questão da ferramenta em si, eu falo, não aplica uma coisa só, né? Não que seja, você aprendeu, mas você não tem só o ponto. Você tem processos, você tem a questão dos processos corporais e você tem a sua própria clareza, né? Uma coisa, por exemplo, que eu percebo é que às vezes as pessoas vão para o errado delas mesmas. Já que estamos falando de doenças psicossomáticas, eu acho muito importante falar sobre isso. Elas vão para o errado delas mesmas porque elas começam só a procurar o erro, só a procurar se autofacilitar o tempo todo. Eu acho que também não é por aí. Então, assim, já que você falou, né, da biologia, de tudo que nós produzimos em nosso corpo, eu acho que eu gostaria, né, eu estou me colocando aqui como como uma ouvinte, né? E eu gostaria de ver, já que você foi nessa direção, de ouvir assim uma explicação, né? Uma contribuição, receber na verdade uma contribuição de como encontrar esse meio
termo, de como, na verdade, usar todo esse funcionamento a seu favor para não fazer também disso uma ferramenta a mais para desenvolver um toque, uma obsessão, né? Porque o que eu vejo é que as pessoas acessam, às vezes, essas ferramentas e ficam só procurando o errado delas mesmas. Eu falo assim, se você só está fazendo processo o tempo todo, será que você também não só está procurando o errado de você e aí você não está criando nada a partir disso? Porque aí o que eu quero dizer com isso é, se ela só olha nessa direção, ela continua só encontrando a depressiva, a pessoa que tem toque, a pessoa... Então, ela não sai daquele espaço, percebe? Então, eu quero falar de assim, porque eu entendo que é uma cadeia, inclusive, né? Nós construímos uma cadeia. Nós começamos com algumas práticas e vamos, por isso que são doenças psicossomáticas até, né? Elas vão somatizando até que nós, né, atinge o nosso corpo e nós começamos a funcionar nisso, né? Então, tem uma eu acho frase que bem sair dessa cadeia. Tem uma frase bem interessante que fala assim: se minha única ferramenta é o martelo, todos os meus problemas têm que ser prego. E não é assim, né? Então, a vida... Eu tenho um interessante ponto de vista que a vida pode ser simples. Eu acho que uma pessoa que está vivendo na pandemia e que não faz nada para se ajudar e fica só pensando no problema que é a pandemia e nos seus próprios problemas, ela está num extremo. A outra que resolveu, vou aproveitar a pandemia e vou virar zen, e acorda, faz yoga, depois faz uma técnica de meditação, depois faz barras, depois faz teta healing. É outro extremo que também não é por aí. Viver a vida é viver a cada dia, fazendo as coisas e se relacionando com as pessoas que você convive, né? De uma maneira de troca. E as ferramentas são uma das opções que você pode usar para aplicar. Você tem uma situação de um pequeno vazamento, você vai usar a ferramenta certa para ajustar aquele pequeno vazamento. E as barras são nesse momento. Eu percebo que naquele dia eu não estou tão tranquila como eu estava no dia anterior. Eu posso usar uma das ferramentas que eu possuo, como, por exemplo, as barras, para trazer um equilíbrio. Ou percebo que eu posso ser contribuição para uma pessoa que convive comigo e também não está bem naquele dia, eu uso isso. Agora, a pessoa não deve ser... o meu dia não começou se eu não fiz esta meditação, esta técnica. Aí eu acho que a gente se perde no exagero e não vive. Porque viver é viver, né? É acordar e fazer as coisas que você gosta, se relacionar e perceber o mundo à sua volta e buscando um equilíbrio de tudo o que acontece. A vida acontece no nosso entorno e a gente tem que desfrutá-la. E as técnicas que nós estamos falando, no caso agora, barras de Access, é uma das opções que você pode usar, é uma das ferramentas que você pode puxar do seu arsenal e ajustar num caso como esse que a gente falou, de uma doença psicossomática, de uma depressão, né? Uhum, E aí tem algumas pessoas assistindo, né, que já fizeram, no caso, o curso de barras de Access, né, e que estavam com dúvidas sobre autoaplicação de barras de Access, né? Então, para essas pessoas, eu gostaria de deixar a contribuição, e para aquelas que não fizeram também, né? Por que essa série se chama 32 pontos e infinitas possibilidades? Porque as barras de Access não são apenas 32 pontos. Num curso de barras de Access, aliás, nós vamos fazer um vídeo a respeito disso, você aprende uma série de ferramentas, não é apenas os pontos, né? Então, às vezes eu vejo pessoas que fizeram um curso já há vários meses e que não, mas eu não fiz nada com o curso porque eu não sei me auto-aplicar. Aí eu pergunto, verdade, você não sabe se auto-aplicar? Então, como seria você começar, né, pela parte dos processos verbais? Como seria você abrir lá o enunciado aclarador e abrir todos aqueles processos para si e se auto-facilitar com aquilo? E veja bem, se você ainda não fez, se você não conhece, né, a técnica barras de Access, ainda não fez esse curso, estou falando exatamente das ferramentas que existem dentro do curso de barras de Access, né? Então, assim, como seria você utilizar exatamente os processos verbais, processos corporais? Agora no curso tem processos corporais, né? Então, assim, você ir se trabalhando com aquilo que você tem, aquilo que você sabe, e dali você vai, lembra? É fazer um download do seu inconsciente. Então, você vai começar a despolarizar, o que eu chamo de despolarizar, né? Esses véus, essas frequências que estão impedindo de você acessar essa clareza, e aí você começa, inclusive, a alterar
o seu campo, né? A sua frequência vibracional, consequentemente o seu campo, e você vai atrair pessoas que sejam contribuição, pessoas, situações. Hoje nós tivemos uma coisa fantástica, né? Que foi a questão da dúvida no grupo, né? Eu estava vendo lá uma pessoa pedindo alguém, né, de Campo Grande para fazer uma troca de barras. Ah, não sei, não conheço ninguém aqui. O Ricardo foi atrás de um grupo e eu fui atrás de outro grupo, né? E dentro disso, eu falei, amiga, me manda o link do seu grupo de Campo Grande para eu compartilhar aqui. E ela falou assim, Lilian, acabou de ser adicionada aqui uma pessoa. A pessoa foi adicionada no mesmo grupo. Nós chegamos ao mesmo grupo. Então, nós falamos de energia, né? E aqui por isso que eu quis botar E esse foram ponto, questão né? de minutos, né? Hã? Foram questão de minutos, né? Exato, questão de minutos e de pessoas assim que nós não temos contato, não sabíamos que tinha contato, né? Então, assim, e dentro disso, olha só, como que, quando as coisas, né, você está mesmo aberto a receber, você está vibrando naquela frequência, você deseja de fazer, você escolhe, que também é uma ferramenta que nós temos no Access Consciousness, né, que é atuar com escolhas, né, entender que você tem escolhas. Então, olha o quanto que você, e a partir dessas escolhas, você está disposto a receber, tudo flui, tudo acontece, né? Então, assim, eu acho muito interessante a gente olhar para essas possibilidades que vão além dos pontos, que vão além daquilo que você está vendo, porque de repente você está em um momento em que você não tem clareza dos pontos que você vai ativar, são 32, que ponto que eu ativo aqui para isso? Tudo bem, ninguém está aí na sua pele para saber o que você está passando, né? Então, não estamos aqui para julgar, muito pelo contrário. Então, mas se você não sabe que ponto aplicar, pelo menos senta, abre, né? Eu falo que a apostila das barras de Axis, ela é viva, né? Mas você pode fazer, eu geralmente começo o curso falando, você pode fazer disso aqui um pedaço de papel, ou você pode fazer disso aqui várias ferramentas que podem mudar a sua vida, né? Mas, se a gente não utiliza, fica lá. E isso acontece até com a gente que mesmo que somos né, profissionais da área, quantas vezes nós temos ferramentas fantásticas para resolver coisas pontuais em nossas vidas e nós esquecemos de acessá-las. Por quê? Porque quem está com a lente somos nós. Né? Ninguém aqui é melhor do que ninguém, por isso que em Axis existe facilitador e não professor. Então, nós estamos ali com as nossas capinhas, né? Dissipando as capinhas. Então, assim, e aí vem outra pessoa, e por isso que é importante essa troca, esse bate-papo, a gente assistir conteúdos de outras pessoas, né? E aí eu falo muito da questão seguinte, dê a sua voz, né? Fale também da maneira como você assimila as coisas. Não vire também uma pessoa que só consome coisas dos outros. Faça a sua parte também, porque os outros também precisam receber de você, né? Você também pode contribuir muito aqui. Então, de deixar essa clareza, né? De que às vezes as pessoas não sabem. Para quem já fez o curso, tá? Para a depressão, eu atuo muito com o ponto bondade, gratidão, paz e calma, né? E com o ponto de alegria e tristeza, sexualidade, corpo e cura. Tá? Não que eu não faça todos os outros, mas são pontos que eu contribuem bastante para as pessoas em depressão. Tá? Pelo menos acho que eu tive contato. Né? Poder, você já vai acessar mesmo em alguns pontos, né? Então, assim, esses pontos são bastante importantes para mim, né? Claro, nós vamos passar por todos os outros, mas nesses pontos eu encontro que eu fortaleço a pessoa com a sua energia de criação, quando eu falo da sexualidade, né? Equilibrar a alegria e a tristeza, porque às vezes ela está se vendo obrigada a fingir estar feliz, quando ela vem, né, de um histórico onde ela está obrigada a fingir estar feliz, quando na verdade ela tinha uma tristeza a ser tratada de repente, e que não foi tratada, ou o oposto, né? Também uma pessoa que só viveu tristezas e que nunca deu um sorriso. Nossa, eu conheço pessoas que eu conheci que chegava a ter a mandíbula fechada, porque elas não sorriam, sabe? E questões, às vezes, de insônia. E, claro, como é que você fica com bom humor, né? Se você passa anos sem dormir direito? Isso é bastante difícil.
né? Então, assim, Você me lembrou de uma história agora, Lívia. é, Você me lembrou de uma história de uma pessoa que, ao começar a fazer barras, a receber sessões de barras, ela falou que ela estava sentindo mudanças nela e estava percebendo mudanças no ambiente familiar, que, inclusive, ela passou a escutar uma coisa dos filhos e do marido que ela não escutava, que é "eu te amo". olha, E ela ficou muito surpresa, que ela falou assim, nossa, que delícia viver o momento que eu estou vivendo. E aí ela disse que ela trouxe, né, para o facilitador, e aí ela falou que conversou com o marido e com os filhos, os dois filhos, sobre esse assunto, e eles falaram assim, mamãe, nós sempre falamos, talvez a senhora não estivesse prestando atenção. Então é a tal da história de você criar sua realidade. Você pode fazer uma realidade até que você não esteja escutando coisas que estão sendo de verdade ditas para você, por causa das sombras e das crenças que você e da visão que você tem do mundo. E simplesmente a coisa abriu aos olhos dela de uma maneira assim muito natural, né? E o conforto e a felicidade que isso trouxe para ela foi muito grande. Então, quantas vezes nós estamos vivendo situações onde são filtros, nossas lentes, como você costuma dizer, que estão criando uma imagem, né? E que não é a que a gente mais gostaria, mas talvez nós mesmos estejamos provocando isso. Sobre a autoaplicação, só lembrando, algumas pessoas falam, né? Você pode ativar as barras dando comando, chamando pelo nome delas, né? Para quem já fez o curso. Não necessariamente precisa colocar as mãos, mas algumas pessoas colocam e se sentem confortáveis, mas não é necessário, né? Mas basta ativar pelos nomes. E quem não conhece ainda a barras de Access, a gente com certeza deve ter, vocês devem conhecer alguém próximo de vocês que sejam praticantes, a gente pode indicar também para receber uma sessão ou mesmo fazer um curso. Aí fica a escolha do nível de interesse de cada um. Tá? é verdade. É uma coisa também legal, né? Vamos falar um pouquinho de crenças limitantes, né? Às vezes, até pelo exemplo que você deu, é, às vezes essa pessoa na infância, foi uma pessoa que ouviu muitas críticas, né? Então, ela desenvolveu a crença de que ela não era importante para ninguém, de que ela não era amada. Um dia desse eu vi uma história de uma menina que, nossa, ela foi a vida dela inteira, ela foi desprezada, a mãe já não a queria desde o ventre, né? Tentou doar a filha, tentou fazer de tudo. Então, assim, ela passou pela casa de familiares, né? E ela era sempre, né, preterida, ela era sempre abusada. Então, o dia que ela teve uma família que a acolheu, né, que foi inclusive no ambiente profissional, nossa, ela mesma falou, né, ela tinha momentos que eu não sabia como lidar com aquilo, eu não sabia receber. Então, ela nem ouvia aquilo, né, aquilo para ela não existia, né? Então, assim, por quê? Porque na vida dela ela estava acostumada só a receber uma carga energética densa, né? Então, ela começou a se abrir, ela começou a baixar aquelas barreiras, né? De ver, poxa, alguém me ajuda. Nossa, estou recebendo ajuda, estou recebendo contribuição. Eu não preciso fazer sozinha, eu não preciso né, me proteger o tempo todo. Então, às vezes, a pessoa também passou por isso tudo, e quando vai para um ambiente assim, né, que é mais acolhedor, ela não sabe lidar, ela nem enxerga isso. E você falou sobre uma coisa bem interessante, que o ser humano é muito adaptável. E, inclusive, numa situação de estresse e sofrimento, ele vai se adaptar a essa situação criando uma casca, criando uma barreira. E, com o passar dos anos, é tão natural que ele não percebe mais essa casca, essa barreira. E em outra situação, onde aquela proteção não é necessária, ela está lá ainda. E você não percebe as coisas boas que podem vir dali, porque você continua se protegendo sobre uma história passada, uma história antiga, né? Acho que é o caso que você falou, né? A pessoa mantinha as barreiras em relação ao receber, por causa das críticas que sofreu, e na hora que ela não precisou mais disso, infelizmente aquela barreira estava armada ali ainda, ela não percebia. Ao desarmar, quanta coisa boa vem, né? Mas uma Verdade. crença que ela possuía de que ela precisava manter uma barreira, né? Uma Sim, é situação verdade. que É. mudou.
É porque isso vai ficando, né? Eu tive uma situação que é até engraçada, né? Eu vou trazer isso com mais detalhes em outro momento, mas eu não comia azeitona e quando eu fui tratar isso energeticamente, isso tinha a ver com a minha mãe ter medo de eu morrer, né? E maior desespero dela era aquele negócio assim, nossa, vai morrer aqui nos meus braços, o que que eu vou fazer com isso? Porque ela mesma muitas vezes falava que ela era uma mãe muito desajeitada, então, assim, que ela não sabia andar com as duas filhas na rua e segurando, e ela deixava cair, e era muito engraçado, né? Ela levou um tombo enquanto estava grávida de mim. Teve uma história de uma cobra que passou na perna dela, ela levou um susto, ficou desesperada, olhando para a cobra preparou um bote, mas aí, de repente, a cobra olhou para minha mãe, viu que minha mãe estava grávida e passou pela minha mãe, se passou em cima da perna da minha mãe e não fez nada. Então, Nossa. assim, ela foi cheia de coisas, né? Foi uma gravidez interessante, não sei por quê. Então, tem umas histórias assim, né? E ela sempre assim, com medo, ela sempre teve muito contato com medo, né? Desde a gestação. Então, assim, medo de Já deixa deixar. eu trazer sua mãe para uma entrevista aqui, porque é muito interessante conhecer sua mãe, hein? Não é? Então, assim, imagine uma pessoa que viveu, né? E vem de um histórico assim, né? De que perdeu o pai muito nova, teve que trabalhar para caramba. Então, foi uma vida muito cheia de medos mesmo, de incertezas, né? E é, ela trouxe isso, né? E eu sempre fui sensitiva, então eu trazia isso, eu lia a energia disso. Eu não lia, não jogava para, não vou comer azeitona porque eu não gosto. Eu jogava para o medo. E aquilo me trazia, né, aquele peso. Quando eu fui facilitada até pelo Gary Douglas, né, é que isso se abriu. Para quem não Como conhece, é o fundador do Axis, né? isso é, isso se abriu como medo da morte, né? E então, uma vez que eu tratei isso, eu passei a comer azeitonas, e hoje em dia eu como azeitonas amarradona. Então, o quanto que nós temos de coisas, né? E isso eu falo da minha experiência, por quê, né? Que está aqui, ó, né? Está aqui, está em mim. Eu vi várias coisas com pessoas que eu atendo e tal. Então, assim, mas eu faço questão de falar das minhas questões mesmo, por quê? Porque eu senti, eu percebi e eu não entendia que direção era essa de eu não gostar de azeitona. E a hora que eu vi que eu tratei medo da morte, eu simplesmente comecei a sentir vontade de comer azeitonas, estranhei isso, né? E quando eu fui comer, me veio a cena, né? Me veio a cena da minha avó falando para minha mãe: você não deixa essas crianças comerem azeitonas porque você tem medo que elas morram. Então, quando eu acessei aquela que eu tenho essa facilidade de acessar, né, outros momentos, de me desdobrar com facilidade, enfim, quando eu acessei isso, me veio toda a sensação, né, no corpo do medo e da morte, né? Aquele medo que nos paralisa, né? Aquele medo das incertezas e de morrer, né? E até isso é uma constante em nós, porque o ser humano, né, ele é muito dependente dos seus pais quando nasce. Então, essa crença do medo da morte já faz parte de nós. Então, em muitos momentos nós estamos brigando. Por que eu falei de repente, você pegar mais leve consigo? Ah, não estou conseguindo aplicar uma ferramenta. Para, larga o chicote, como eu sempre falo, né? Solta essa porcaria desse chicote. Não tem por que você ficar se chicoteando. Olha, ih, esqueci disso. Ah, que legal, como pode ser mais leve, né? Vou atuar agora. Agora vou me empoderar disso, né? Então, assim, o tempo não existe, não precisa ficar olhando para o tempo, deixar passar, mas o tempo não existe. Então, ótimo, lembrou agora? Faça agora. O que você pode fazer hoje, agora, com o que você tem, né? Então, por isso que eu quis falar de você usar aquilo que você tem clareza, que te dá algum resultado, e continuar aberto, fazendo processos, usando as ferramentas para abrir mais espaço. Né? Não sei fazer a aplicação do ponto, não sei que ponto eu aplico, acordei 3 horas da manhã e não dá para perguntar para a Lilian e para o Ricardo que ponto que eu aplico aqui. O que vem? O que você recebe de informação?
É ponto. É um toque, às vezes, no seu corpo, é você conversar com as suas moléculas, né? Levar isso para o seu campo. Como seria eu expandir minha energia aqui e acessar a onda da informação que vai ser a contribuição para mim, né? O que isso me traz? E aí, de repente, você vai para um espaço desse, como que aconteceu comigo, de trazer clareza a partir de uma memória para uma coisa. Eu não estou dizendo que você vai começar a comer azeitonas, não tem nada a ver com isso, ou que você vai passar a odiar azeitonas. Mas eu estou querendo dizer com isso que você vai parar de se chicotear, porque desde a infância você traz algumas coisas. O medo da morte é natural que nós tenhamos, porque um bebê, se não tem o leite materno, se não tem uma pessoa para lhe dar de mamar, ele morre, né? Então, assim, nós dependemos, nós já nascemos dependendo de outras pessoas. Então, isso está em nós. A maneira, e muitas vezes, aí, a partir daí, muitas vezes nós vamos para uma criação de superproteção. Então, olha o quanto que isso vai ficando, e de repente a pessoa pega uma ferramenta dessas, porque nós colocamos aqui 4 grandes benefícios das barras de Axis, mas aí a pessoa pega uma ferramenta dessa e fala assim, uau, descobri agora minha vida não vai ser mais a mesma. Aí quando ela esbarra no primeiro problema, ela começa a se sentir o cocô do cavalo do bandido. Mas ela esqueceu, né, de olhar, porque nós fizemos aqui um círculo, inclusive, né? É uma trilha, né? Uma rota, digamos assim. Tratar de doenças psicossomáticas, desbloquear crenças, desenvolver alta performance e, de repente, até fazer uma fonte de renda, né? Então, assim, percebe que só nesse tema aqui dessa palestra, nós desenvolvemos uma rota para você. Mas para você ir seguindo essa rota, você tem que soltar o chicote. Porque, às vezes, a sua questão pode estar em um desses passos, ou pode estar um entrelaçado ao outro. Ou isso podem ser degraus, né? Você pode estar caindo no espaço de depressão, de toque, como nós falamos, de síndrome do pânico, por conta dessas coisas tão arraigadas em você, né? E aí, quando você começa a se permitir, né, sair desse estado, por exemplo, está se sentindo depressivo, o que você pode fazer de diferente hoje? Tem pessoas que eu trato depressão, que estão num nível assim de que nem olham para a rua, que eu falo para elas passarem a abrir a janela e ficar olhando para o sol, 5 minutos por dia que seja. Sabe quando você acorda que você vai beber água? Sabe quando você vai tomar um café quando você acorda? Você não vai mais sentar na mesa, lá na cozinha, escondida. Você vai lá na janela, onde na sua casa que pega sol? Ah, Lília, na janela da sala. Ótimo, você vai lá na janela da sala, você vai abrir, bota a cadeira ali e bebe a sua água, bebe o seu café. E ela começa a ter contato com a luz, com a energia do sol, ela começa a modificar o padrão dela. E às vezes com 5 minutinhos. Bota uma música alegre, vai fazer alguma coisa. Liga para uma amiga. Uma vez por dia você liga. E ela Você já ouviu começa... falar sobre olhar para o horizonte? Pois é, né? As pessoas estão hoje com problemas de visão, de tanto viver em ambientes fechados e só olhar para perto. Vai para a sua janela e olha o tamanho do mundo, olha o céu, olha o horizonte, porque nós não exercitamos mais a nossa visão de distância de tão fechado que nós ficamos. Então, acordar, e mesmo que não tenha só a nossa casa, você abrir a janela e olhar o tamanho do mundo e a vastidão, olhar para longe, olha mais longe. Você pode ter um prédio bem longe, ou pode ter uma montanha muito longe. Perceba como o mundo é grande, o universo é grande, e como você tem coisas para explorar nisso tudo. Tem muita coisa boa para acontecer nas nossas vidas o tempo todo. O tempo todo. E para quem fez curso, né, de barras, qual foi a última vez que você olhou sua apostila? Tantas ferramentas. Qual foi a última vez que você fez uma autoaplicação? Né? E como a Lilian falou, acordou de madrugada, não tem o Ricardo e a Lilian para fazer uma pergunta ali agora, o seu outro facilitador que deu o curso para você, perceba as coisas, use o seu saber. E não é só quem fez curso de barras que tem saber e percepção. Todos nós, todos os seres humanos têm a capacidade de parar um pouquinho e perceber o mundo e deixar a informação vir. O universo traz informação para a gente. Você pode, a qualquer instante, pedir ao universo, me dê uma informação, me dê um insight, me dê uma ideia sobre esse assunto. Porque quando a gente pergunta, é que a gente expande e traz a possibilidade.
Barras é um formato super interessante de você colocar isso de uma maneira prática, mas a capacidade é do ser humano. É muito legal que você use o seu saber e o seu perceber sempre. Somos capazes de muito. Você está sem som. É aquela questão, né? Universo, me mostra algo mágico hoje. Mas, às vezes, nós pedimos isso, né? Falamos isso e ficamos fechados, né? Ficamos fechados. Ficamos, mostra algo mágico hoje, mas que seja, né? Eu falo do príncipe encantado, né? Ai, universo, me mostra o príncipe encantado mágico hoje, mas ele tem que ser louro, de olhos azuis, ele tem que vir no cavalo branco, né? Aí a pessoa mora, é super urbana e quer ainda encontrar o cavalinho branco lá com o príncipe em cima, né? Então, assim, é se abrir também para isso. Quais são as possibilidades, né? Às vezes não vem da maneira, aliás, na maioria das vezes não vem aquilo tudo encaixadinho, né? Por quê? Porque nós temos as nossas crenças para dissipar, né? Nós temos os condicionamentos, né? Nós fomos condicionados a olhar e falar: será que eu sou merecedor? Hoje estava preparando uns posts para o canal do Viver em Fluxo, né? Perfil do Viver em Fluxo, e aí eu tinha escrito um texto, né? E aí a menina, para fazer, ela colocou merecer. Eu falei, não é merecer, todos nós merecemos, né? Mas eu falei, pode colocar desejar mesmo. Eu coloquei desejar, que é para fazer, que é nesse sentido que eu desejo que a informação chegue para as pessoas, né? Tirando o condicionamento do merecimento, porque se nós estamos olhando apenas para o merecimento, nós estamos nos julgando primeiro. Tudo que eu fiz até hoje. Nossa, mas eu sou o cocô do cavalo do bandido. Aí lembra lá do chicote? Tá com a droga do chicote de novo na mão, né? Então, assim, está se condicionando ao merecimento, né? Então, é o quanto que nós também estamos querendo, né? Fazer coisas que nós não estamos nem tão abertos para isso, acreditando tanto nisso, né? Um dia desses eu falei para uma pessoa que estava insegura de facilitar cursos de barras de axis. Aliás, ela estava, minhas classes não fluem, nananana. Aí eu falei, tá. Aí pelas dúvidas, né, que a pessoa eu estava atendendo ela, que ela me manda, eu perguntei, verdade, você tem confiança no seu curso de barras de axis? Você faria um curso de barras de axis com você? Aí ela olhou, Lilian, acho que não. Acho que eu preciso estudar mais. Aí eu falei, verdade, você precisa estudar mais? Ou você está usando isso de desculpa para você não avançar, porque, na verdade, as barras de axis não têm isso, né? Você tem a apostila ali, eu falei, você tem bagagem mais do que suficiente para passar, tem uma história de vida linda essa pessoa. E, no entanto, eu falei assim, mas se você não acredita nisso, como que você pode reverberar essa energia para que as outras pessoas cheguem e tenham confiança na sua classe, no seu curso, né? Então, assim, quanto que nós estamos presos a crenças, mantendo as crenças ainda, e achamos que colocamos a desculpa, né? Que nós, na nossa visão a respeito de nós mesmos, nós estamos colocando a desculpa em coisas que nós não estamos permitindo abrir para ter clareza, fazer esse download do inconsciente, né? Por exemplo, quando a gente fala a pessoa fica presa à depressão, aí ela fica olhando apenas com esse julgamento de que se ela fizer isso ou aquilo, ela vai melhorar. Mas ela está esquecendo de olhar para todos esses padrões de crenças que ela tem por trás. Ela está esquecendo de olhar para o corpo dela, né? Para se colocar, porque aí a gente entra já no assunto da alta performance, né? Ela está esquecendo de olhar para o corpo dela e ver como que ela funciona e não como que o fulano com quem ela aprendeu funciona, né? O que é alta performance para você? O que é você funcionar no fluxo? Vou ter que puxar a sardinha para viver em fluxo, claro, né, gente? O que é viver em fluxo? Para mim é uma coisa, para o Ricardo é outra, para você que está ouvindo é outra. Então, assim, mas é o seu fluxo. E aí, quando a gente fala de barras de axis, né, tem todo um manancial de ferramentas, e aí nós somos obrigados a falar, cada sessão de barras de axis é uma.
É totalmente diferente. Semana passada nós facilitamos o curso, né? Foram 4 sessões de barras de Axis. Totalmente diferente. Carmen está aí, né, Carmen? Como foram as sessões de barras de Axis? Foram as 4 iguais? Ela estava aí, pelo menos estava assistindo. Então, as sessões não são iguais. Por quê? Porque nós vivemos em fragmentos de 10 segundos, né? No Axis nós trabalhamos muito isso. Vivemos em fragmentos de 10 segundos, mas queremos agir da mesma forma, dentro da caixinha a todo instante. Então, o que é um fluxo para mim agora, se eu mudei uma frequência, se eu me permiti dissipar uma crença, se eu olhei para uma possibilidade diferente, eu já começo a vibrar em outra direção, né? Então, esse conceito de alta performance, uma coisa que te serviu ontem, que você foi educado, às vezes, para fazer, você foi educado dentro daquele ambiente, pode não te servir mais hoje. Então, muitas vezes, as pessoas fazem, até constroem impacto, me veio isso, então eu vou falar sobre isso, constroem impactos de viver dentro de um contexto, viver dentro de um relacionamento, né? E elas, ou até mesmo do ambiente familiar, né? Eu vou fazer isso, 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 eu vou sair, vou ganhar dinheiro, vou me formar, e depois eu vou voltar, né? E quando ela volta, ela já é outra pessoa, ela não se encaixa ali, né? Ela não se encaixa. E isso nós fazemos com as nossas relações, e quando eu falo de pactos, né? É porque nós nos mantemos metade aqui, metade ali, um pouquinho mais para lá, nós não estamos presentes, né? Então, como é que você quer que que você esteja em alta performance aqui, encontrando os seus fluxos de criações, se você está todo disperso? Se você está vivendo parte, né, com fragmentos seus em várias coisas. Então, isso nós podemos trazer, que aí nós estamos falando de crenças, estamos falando de doenças psicossomáticas, né? Nós podemos levar isso para as nossas relações, nós podemos levar esse conceito para os nossos negócios, né? Quando falamos de relações, podemos levar para todos os nossos tipos de relação, sem limite, né? Porque nós queremos, às vezes, a pessoa está buscando muito um relacionamento, né? Já que eu falei do príncipe encantado, deixa eu voltar para ele aqui. A pessoa quer um príncipe encantado, mas ela teve um relacionamento, às vezes, no passado, que foi muito legal em algum aspecto, e ela mantém aquele parâmetro lá. O príncipe encantado tem que vir com aquele parâmetro ali, né? Então, ela, em se tratando de energia, né? E aí a gente pode colocar foco, onde você põe o foco, o que acontece? Expande, não é verdade? Se a sua energia não está focada naquela direção, ela está dispersa para lá e para cá, né? Consequentemente, você não vai ter alta performance naquela direção. Você não vai criar com facilidade naquela direção. Se você, falando em empresas, é muito comum isso acontecer. Às vezes, em 2 âmbitos, né? Quando o negócio é nosso, ou até quando nós vamos facilitar consciências de empresas, né? Isso já me aconteceu, inclusive, com clientes meus, de você vai facilitar a consciência de uma empresa e as pessoas de opinião dentro da empresa, de poder de decisão da empresa, cada uma vai numa direção. A consciência da empresa em si, ela teve um objetivo, mas, na verdade, ela está dispersa. Ela não sabe para que direção vai. O mesmo acontece com a gente, né? Então, esse conceito de alta performance, o que as barras de Axis fazem? Elas levam o nosso cérebro ao estado gama, consequentemente, é o estado, né, como o Ricardo falou, de estado de meditação, que a gente alcança quando a gente medita, né? Mas medita mesmo, não é quando a gente finge que está meditando, não, tá? Então, assim, quando nós atingimos esse estado, nós entramos em alta performance. E o mais interessante é o quê? A nossa grande dificuldade é aprender a meditar, já começa aí, né? Porque nós somos distraídos desde a infância, né? Cada vez mais, porque cada vez mais as crianças começam a ter jogos, a ter distrações, né? Então, a gente já começa a ter distrações para olhar para fora e não para dentro, né? Então, a grande dificuldade é começar a meditar, partir para um espaço em que você tenha um certo controle disso,
né? Comece a aproveitar aquilo que acontece com o seu corpo, porque o seu corpo vai para um estado, né, de produção de neurotransmissores, isso, como o Ricardo também falou da parte, né, que a biologia já nos mostra e tal. Quando nós atingimos esse estado, é que nós começamos a ter mais facilidade para promover mudanças, né? Aí quem quiser ler O Poder do Hábito, né? Que inclusive no Poder do Hábito já falava de 21 dias, depois o estudo veio e falou em 33 dias, e hoje nós já sabemos que para que um hábito seja verdadeiramente consolidado, nós estamos falando de algo em torno de 66 dias, né? Para que ele seja consolidado para uma vida inteira, digamos. Para uma vida inteira, se nós estamos falando de várias realidades, de várias vidas, então vou deixar a cargo de vocês aí calcularem. Então percebe que aí, quando nós nos colocamos nessa condição, conseguimos facilitar esse espaço, esse caminho, que é o que as barras de Access facilitam, né? Uma vez que através dos toques o nosso cérebro já vai para esse estado de alterado de consciência. E aí o nosso corpo já sente, por isso tão bom-estar, né? O bem-estar que ele traz, né? Por isso aquela sensação tão boa que traz uma sessão de barras de Access, né? Que o Gary até brinca, né? No mínimo você vai achar que fez uma sessão de massagem. Então, assim, e uma vez que você recebe isso, seu corpo já sente isso, aí parte para suas escolhas, né? Para aquilo que você de fato deseja, aquilo que você de fato escolhe para você. E, obviamente, que nesse espaço é partir para a ação, né? Se você vai continuar sem ação, desculpe, você vai continuar criando mais do mesmo. Então, por isso que nas minhas sessões de barras de Access eu falo assim, olha, daqui para lá é você fazer, e eu quero feedback. Eu quero saber o que você fez nessa semana, né? Então, assim, porque a pessoa vai avançando porque ela vai percebendo a diferença, ela se percebe com essa abertura maior, né? Então, essas possibilidades de fato se abrem. Então, assim, eu falo muito da questão da gente tirar esse chicote, né? Soltar esse chicote, receber dessas oportunidades, se abrir para essas oportunidades, né? E porque no momento de pandemia que a gente está atravessando, gente, é um fato, né? A gente tem que se cuidar, a gente tem que se precaver, sim, né? Até porque é uma questão assim de que eu posso estar, né, bem emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, né? Mas nem todo mundo está assim. Então, também não é a gente querer exigir, querer impor que as pessoas têm que funcionar assim ou assado, não é para ter medo, é jogada política. Desculpe, tudo isso é julgamento. É momento da gente baixar as nossas barreiras e pensar no todo, né? Cada um ao seu funcionamento está sendo contribuição aqui. Até os mais rigorosos, até os mais medrosos, né? Hoje eu peguei um Uber que foi muito interessante. O rapaz falou assim: não, eu não peguei porque eu tenho medo. Meu irmão não tinha medo e pegou. Aí eu falei, caco meus botões, né? Também não fico alfinetando as pessoas. Ah, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. Não, ele não sabe o que é um interessante ponto de vista, né? E ele não estava nem um pouco interessado, ele era muito fechadão, o Uber, o rapaz, né? O motorista do Uber. Então, eu simplesmente fiz o quê? Eu falei, interessante ponto de vista que é comigo. O medo, e pode ser que o medo tenha o mantido, né? Lá sem pegar o vírus? Pode ser. Né? São infinitas possibilidades. Quem somos nós para julgar alguma coisa aqui? Qual é a ferramenta que utiliza para você? Né? Qual ferramenta que funciona para você? Você falou uma coisa interessante sobre as pessoas que estão nesse momento de pandemia. Uma coisa interessante da gente pensar é que o fato da gente estar com uma limitação de movimentação, de sair e tudo mais, não significa que o nosso ser precisa se limitar, né? Nós somos de uma natureza de expandir. Então, a nossa expansão de conhecimento, a nossa expansão de percepção, continua disponível de todas as formas. E que interessante a gente poder usar isso, sabendo que a gente está um pouco restrito em ir a alguns locais. Existem várias formas, a meditação é uma delas, né? As barras.
E essa questão de alta performance, vamos pensar diferente? Vamos inverter um pouco o paradigma? Nós nascemos com uma máquina física e mental de alta performance. O que ela deixa de performar é tudo que nós vamos construindo de crenças e limitações sobre nós mesmos. Então, o trabalho que a gente está falando agora é o trabalho de vamos limpar, vamos tirar esses pontos de vista que nos mantêm assim. Um exemplo rápido. Uma mãe que teve muita dificuldade de engravidar, perdeu algumas tentativas, né, abortou. E quando finalmente o filho nasceu, ela era super protetora. E a criança, sempre que ia brincar e corria, ela falava, cuidado, não corre que você vai cair, não corre que você vai cair. E ele cresceu com isso. E acabou não ficando confortável em praticar esportes por causa desse medo que foi criado nele, né? E depois de adulto, essa pessoa eu conheci. E depois de adulto, a gente tinha um grupo de vôlei que ele ficava só assistindo. Ele falava assim, eu adoro vôlei, assisto tudo. Eu falei assim, por que você não joga? Ah, é porque eu não tenho talento, eu sou meio desajeitado fisicamente. Eu falei assim, isso não existe, você pode fazer qualquer coisa. Se existe o gosto dentro de você, se existe a paixão dentro de você, não é à toa. É que aquilo ali é natural, é algo que te faz bem. Tenta, né? E a gente foi descobrindo, na verdade, que ele foi perdendo uma crença que ele tinha de muitos anos de que se ele se movimentasse, se ele usasse o corpo dele, se ele fosse mais ágil, ele podia se machucar, né? Essa pessoa, a gente começou conversando nessa história do vôlei, depois eu fiz algumas sessões de barras, e hoje eu saí do vôlei e ele continua lá e ele fica me ligando. Você não vem? Eu falei assim, tá ótimo, tá super feliz. E ele fala assim, você é meu padrinho do vôlei. Eu falei assim, não sou. Você é que é o seu mestre de vôlei que você um dia se permitiu. E se permitir é fantástico. Qualquer gosto que você tenha e que você coloque depois, eu gosto, mas não tenho talento, você está se enganando. Acredite em mim. A sua alta performance só depende de você se permitir, né? Então, nós somos, de novo, máquinas criadas para alta performance. A gente que se limita. Pode passar a quarta marcha aí e acelerar, que vai bem. Boa sacada, né? Boa, muito boa essa sacada. Inclusive, eu já atendi algumas pessoas, né? Até atletas, com barras de axis com intuito de alta performance, né? Então, assim, nós estamos falando eu falei de uma performance mais voltada para a questão assim de energética, de foco, das suas criações mesmo, né? Mas a parte física também tem muito disso, né? Mas eu todo, né? E você trouxe uma questão muito interessante aí, que inclusive caíram algumas fichas aqui. Algumas fichas, entendeu? Toneladas delas, eu diria. Entendeu? Porque assim, quando eu era criança, eu era muito magra, muito magra. Então, eu era criada como se eu fosse um bibelôzinho. Passarinho, né? Era igual um passarinho. Então, tinha muito do Félix esparramando na minha mesa, gente, para variar, né? Deixa eu afastando as coisas aqui, porque ele já está se esparramando na minha mesa. Então, assim, eu era criada como né, um bibelôzinho, aquela coisa assim, até porque muito magra, né? Então, qualquer coisa podia quebrar. Boneca de porcelana, né? E aí, você vê, né? Eu lembro que eu fui saltar de parapente, né? Nossa, mas o que foi aquilo quando eu saltei de parapente? Eu amarradona, que delícia, né? Nossa, todo mundo falando que eu estava querendo me matar, coisas desse tipo, né? E aí a gente percebe, né? O quanto e detalhe importantíssimo, né? Que tem muito a ver de como que nós criamos, né? Eu nunca quebrei um dedo. Eu nunca engessei nada, né? Então, assim, já levei um monte de tombo, né? Andava de moto, saltei de parapente, nunca fazia trilha, né? Cara, nunca quebrei nada. Então, o quanto que tinham esse receio, porque eu era a frágil, né?
E, no entanto, como que isso é interessante, né? Várias pessoas ali que, na verdade, eram mega fortes, né? Só vivem todo quebrado, vivem doente, né? Eu tenho uma saúde bem legal, né? E, no entanto, assim, quanto de condicionamento que a gente pode comprar ou não, né? Como que a gente pode contornar essas coisas também, né? Algumas eu trago as canhãs lá todas, né? Continuo trazendo. Alguns downloads eu fiz, fiquei agarradinha lá nos meus downloads, né? Outros estão vindo à tona. Mas o quanto também, e que muitas vezes nós não olhamos para isso, né? Então, é uma coisa que você me trouxe, assim, um puta insight agora, né? O quanto que eu não... Essa parte, eu não entrei na frequência, né? Eu não entrei na frequência. Mas, claro, que poderia ter... Tem outras coisas aqui que eu posso tratar, que eu já abri aqui, já, claro, abri minhas gavetinhas. Mas o quanto que também... E esse validar, né? É se validar também. O quanto que eu não desenvolvi para essa direção, mas para essa aqui eu desenvolvo muito bem. E aí, se falando de foco, né, de alta performance, o que se requer, e da nossa consciência energética, no fato, de fato, né, do ser infinito que nós somos, o que se requer? Se eu fui capaz de colocar numa direção, o que se requer para que eu sobrecrie isso em outra direção? Né? Ou seja, sair dessa limitação que nós fomos condicionados a ficar. E outra coisa que você falou que se conecta a isso é que nós vivemos incrementos de 10 segundos. A qualquer instante, a gente pode mudar a maneira de enxergar uma situação, e que eu ouvi de uma psicóloga que eu gosto muito, a Rosiana Ribeiro, fantástica, que falou: só louco não muda de ideia. É uma frase entre os psicólogos, né? Então, toda e qualquer verdade que você tenha dito para você sobre uma situação, você tem a permissão de, a qualquer instante, mudar de ideia. Eu não gosto disso. E a partir de agora eu passo a gostar? Ótimo. E se eu quiser deixar de gostar de novo mais à frente, não tem o menor problema. Nós temos que ter a liberdade de nos sentir confortáveis com as novas escolhas, abandonar padrões, rever nossos conceitos, experimentar algo diferente e até descobrir, não, realmente aquela posição que eu tinha antes me cai melhor. Mas, mais importante, você pode crescer e ter alta performance em qualquer área que você decida colocar o seu foco. Porque o foco leva a você ao passar dos limites que você estabeleceu anteriormente, né? E estamos já com mais de uma hora. Falamos de doenças psicossomáticas, falamos de crenças limitantes, falamos de autoaplicação, falamos de foco e falamos de alta performance, né? É isso. Vamos perguntar aqui às pessoas se eles têm mais alguma dúvida aqui. Nós havíamos falado de uma renda extra também durante a pandemia, só para a gente finalizar sobre isso, né? Sim, temos que falar sobre isso. Oi? Temos que falar sobre isso, porque muitas pessoas estão procurando essa questão. Entre outras opções, por exemplo, eu moro num condomínio que tem muitos apartamentos e as pessoas acham interessante se terem auxílio ou receber técnicas, né, de ferramentas como barras de access, e você pode, além de fazer o curso, além de aplicar em você mesmo, autoaplicação, aplicar nos parentes, aplicar nos amigos, você pode escolher aplicar em terceiros, obviamente, estamos no momento de pandemia, usando sua máscara e fazendo todas as precauções necessárias. Você pode aplicar barras nas pessoas e ainda cobrar por esse horário, por essa sessão. É uma forma que você tem também de, alternativamente, gerar uma fonte de renda, né? Sim. Eu quero falar também sobre numa outra vertente, que foi uma experiência fantástica que aconteceu comigo, né? Existem pessoas que olham para a técnica, né? E falam assim, encontrei a solução, né? Eu vou fazer 3 cursos, eu vou me tornar facilitador, blá, 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 blá. Algumas pessoas aconteceram isso, do meu círculo aqui, né? Do meu clã, digamos assim. Fizeram cursos comigo. E eu estava assim, verdade?
Você vai nessa direção? E a pessoa, assim, sabe, não ia naquela direção. Aí, nossa, cozinhava, me trazia coisas para eu comer, assim, divinas, né, divinas. Aí eu falava assim, você nunca pensou em atuar com isso, não? Né? Cozinhar, criar alguma coisa, montar um restaurante, né? E a pessoa, não, mas porque meu curso, que não sei o que lá, tá bom. Gente, Barras de Access, ela é uma ferramenta de expansão da consciência. Não necessariamente você tem que fazer o curso para se tornar facilitador. Eu costumo dizer que, assim, inclusive uma das coisas que eu estou assim, fazendo uma... estou montando um curso para falar sobre isso, né? Para falar sobre marketing consciente, né? Em breve vocês serão aí comunicados desse curso. Está perto, hein? Vão aquecendo aí, que vai ser uma delícia, tá? Então, assim... dentro disso, eu estou abordando um dos temas desse curso, né, que nós estamos trabalhando, é exatamente a questão de que assim, nem todo mundo tem perfil de facilitador. E uma coisa que está sendo muito vendida no marketing agora é que você tem que fazer curso, você tem que vender curso, né? Você tem que, gente, não tem coisa que me incomode mais do que eu tenho que. Então, falou tem que, alguma coisa ela coça em mim, sabe? Me incomoda, um bichinho carpinteiro. Então, eu olho e falo assim, que pacto é esse, né? Então, às vezes as pessoas olham, né, para o outro e veem. Algumas pessoas dessas eram muito próximas a mim, então eu olhava assim e falava assim, porque a Lília, e eu sempre falo, se eu conseguir, você também consegue. Isso é fato. Mas qual é o seu fluxo? Onde é que você flui, né? Onde você expande. Isso. Né? Então, assim, e aí, onde é que é a sua verdade? Onde é que a sua verdade fala? Né? A ressonância sempre. Não vou falar de ressonância hoje, mas ela bateu na cueca. Então, então assim, e aí algumas pessoas foram nessa direção. E veio a pandemia. Tá? Quando veio a pandemia, é aquele momento de as pessoas ainda condicionadas, né? E eu comecei a falar o que você faz com facilidade, que você pode fazer hoje, que todo mundo vai confiar que você faça. E aí começou a vir um tal de gente. Tem uma menina que está fazendo umas cestas de café da manhã, de lanche da tarde, tá de chá das 5. Eu falei para ela assim, a chá das 5 foi ideia minha. Eu falei, cria uma cesta de chá das 5, porque eu adoro chá das 5. Aí, adoro ir na confeitaria Colombo tomar chá das 5. Aí eu saía do meu trabalho para tomar o chá das 5 na confeitaria Colombo. Meu chefe falava assim, você é muito metida, garota. Aí eu, não, enquanto todo mundo vai tomar café na copa, chefe, deixa ele tomar um chá das 5, deixa. Aí ele, vai, tô estressada. Uma alma inglesa clássica, assim, sabe? Então, assim, aí ele, mas você é muito metida. Eu falei, gente, eu só descia, eu trabalhava ali na Rosário, eu descia para a confeitaria Colombo tomar o chá das 5, olha que delícia. Então, eu falei para ela, cria uma cesta do chá das 5. Ela comprou a ideia, disse que está montando, fez uma, me mostrou, né? Eu achei que vai ficar bem legalzinho. E deve me mandar uma a qualquer momento, eu vou trazer para vocês, mostro aí. A outra começou a montar, né? Vamos fazer uma live junto, ao vivo, que aí no dia do que tiver a sexta, que eu te ajudo a provar. Então tá bem. Tá bom, eu vou falar com ela. E aí, assim, ó, montou, tá vendendo comida congelada dela, que é uma delícia, ela me manda os cardápios dela. Então, assim, o quanto que você também não está condicionado a achar que você vai acessar uma ferramenta de expansão da consciência e você tem que atuar com aquilo. Quais são as aplicabilidades das barras de Access para a sua vida? Uma das coisas que eu quero desconstruir com isso aqui, inclusive, é que você tem que fazer o curso de barras de Access, você tem que, né, já começa por aí, e a questão de que você tem que virar facilitador ou você tem que aplicar em você ou na sua família, às vezes você vai aplicar no seu negócio. Às vezes você vai expandir a consciência em um fator. Eu conheço uma menina, olha que história linda essa também, que ela se formou, se tornou facilitadora certificada. Aí ela veio, me pediu, inclusive, para divulgar o fundamento dela. Aí eu ia divulgar o fundamento dela, mas não acontecia nada. Eu divulgava de outras pessoas, fazia as classes, bombava. Aí eu,
que tá certo sobre isso, hein? Aí teve um dia que eu sentei com ela e fomos, né, facilitar, trocar uma facilitação e tudo mais. Tá bom, passou. Aí daqui a pouco ela vai e me manda uma mensagem assim: Lilian, tô viajando. Aí eu, que legal, tá facilitando o curso? Aí ela, não, tô viajando com meu marido. Aí eu, que bom, que delícia, estão de férias e tudo mais. A vida inteira ele sempre quis viajar. E ela queria ter alguma coisa dela. Então, ela tinha uma barreira em receber. E os dois já tinham filhos grandes, né, crescidos e tudo mais. E ela. Aliás, eu tenho dois casos parecidos, né, para contar com relação a isso. E ela tinha uma barreira que ela precisava ter algo dela, né? E ele queria curtir a vida, ele sempre amou e queria assim, eu queria viajar com você, eu quero aproveitar, né, os lugares e tudo mais, viajar, visitar nossos filhos, ela tem filhos morando no exterior. E aí ela falou assim, não, sabe o que eu fiz? O casamento dos dois estava muito estremecido, né? Por conta disso, que ela queria viajar facilitando os cursos dela e não viajar às custas do marido. Era a fala dela. Aí eu, mas espera aí, você também não construiu o patrimônio de vocês junto? Você não trabalhou? Ela era professora. Eu falei, você não construiu lá? O patrimônio de vocês não veio de vocês dois? Qual o problema? E ela com aquela barreira, e a gente não conseguia encontrar o cerne da questão, tá? E ela conseguiu encontrar. Ela desencasquetou de ser facilitadora. Desencanou. Hã? Desencanou. Desencanou, tirou, encasquetou, tinha encasquetado na cabeça, e ela soltou isso. Ela simplesmente foi. Ela falou, e às vezes é engraçado que às vezes eu estou assim, viajando em algum lugar, chega uma pessoa que requer uma contribuição e eu aplico um processo corporal. Lili, às vezes eu faço até umas sessões e ganho um dinheirinho. Eu falei, olha só que delícia. Ela tirou a barreira. E ela, assim, vivem, de vez em quando eu vejo fotos dos dois no Facebook, aí eu curto, comento, né? Os dois vivem iguais a dois pombinhos, sabe? Então, reataram o casamento. Ela continua utilizando o processo para ela, para a família dela, né? Às vezes, até nas viagens, ela contribui com outras pessoas, e, no entanto, ela não vive disso. Então, quem disse que você tem que fazer um curso de barras de axis para viver disso? Mas você pode aplicar isso para expandir na direção do que você requer, na direção daquilo que te fortalece, né? Então, assim, é muito legal. Esse é um caso, e tem outro caso também de uma menina que ela não conseguia. O marido também queria viajar e tudo mais, e ela não conseguia receber disso, né? Até que ela desencanou e foi viver a vida dela e tá lá esperando, fazendo um monte de cursos, porque ela falou assim, porque ele é muito mais velho do que ela, e aí ela falou assim, já está combinado. Ele disse que ele vai morrer antes de mim mesmo, então quando ele morrer, eu vou tocar meu negócio que está lá. Então, mas ela não para de estudar. E eles vivem super de boa com isso, e ele tem uma saúde de ferro. Eu falei assim, olha, não leva mal não para se bobear, você vai antes dele. Então, assim, então isola, né? Mas a gente até brinca com isso. Enfim, mas o quanto que de condicionamento também tem nisso, né, Ricardo? E eu comecei a olhar para esses casos e achei assim fantástico. Aí essa amiga, por exemplo, que montou o restaurante, né? Eu tenho falado muito com ela, falei, você insistiu tanto, né? Como você já poderia ter montado isso há muito tempo? Né? E Lilian, por que as pessoas cismam que tem que encontrar uma maneira de fazer dinheiro na vida, se for o caso, né? Por que as pessoas não se permitem? Se eu tenho mais de um talento, por que eu não posso exercer os meus talentos mais de um? Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que preferem focar num determinado assunto. Agora, tem pessoas que gostam de mais de um tipo de atividade. Eu tenho uma pessoa da família que é assim, que tem muitos talentos, é artista, culinária, com barras. Faça isso. Utilize seus talentos todos. Por que se limitar? Nós somos seres infinitos. Não nos limitemos, nos permitamos, né? Sim, Bom, boa, né? falamos a dessa, hein? É verdade. Isso é muito interessante, né? Porque isso, inclusive, é uma coisa muito comum acontecer entre nós humanoides, né? Porque o que acontece? Nós sabemos que criamos com facilidade, né?
Então, é muito comum a gente. Eu falava isso, eu falava assim, ai, eu acho que eu enjoo. Até a minha irmã chegou a falar isso para mim. Eu acho que você enjoa, né? Você enjoa das pessoas, você enjoa das coisas. Eu, aí eu comecei a olhar para isso, sabe? Aí eu falei assim, gente, será que eu enjoo das pessoas? Meu Deus do céu, será que eu enjoo das coisas assim, né? Comecei a olhar até com certo julgamento, né? E eu comecei a perceber que é o seguinte, é, e aí o Axis me trouxe muita clareza, mas muita clareza para isso, né? Que assim, nós criamos com tanta facilidade, e eu vejo até pela questão corporativa, né? Quantas vezes eu não estava assim em empregos, né? Que eu começava a ficar insatisfeita, eu falava assim, ai, deixa eu arrumar uma outra coisa, deixa para dar uma motivada. As coisas não. Eu falei, não, eu não estou feliz aqui. Eu não esperava ser demitida. Eu falei, não estou feliz aqui e eu quero ir embora. Mas, Lília, você está indo tão bem. Ai, mas eu não estou feliz, sabe? Tem alguma coisa aqui que não está indo. E aí eu falava assim, não, eu vou ficar bem, pode ficar tranquilo. Aí eu teve um hospital que eu trabalhava, que o meu chefe não queria me demitir de jeito nenhum, mas eles precisavam enxugar, né? Aí ele, não, você eu não vou demitir, não. Eu falei, não, deixa eu ser demitida, porque eu não estou mais aguentando trabalhar aqui. Então, assim, imagina eu em hospital, né, Ricardo? Era punk. Era punk. Chegava para mim e falava assim: entra lá no CTI. Nossa, mas era um tal de ver coisa no CTI. Eu ficava apavorada. Aí, novinha, né? Aí eu falei assim: gente, não, deixa eu ser demitida, porque eu não estou mais aguentando ficar aqui. E coisa de 2 meses depois, eu já estava trabalhando em outro lugar, super legal. E nós sabemos, né, e eu criava muito nesse hospital, por exemplo, né, eu trabalhava no Centro de Estudos Científicos, então eu atuava com muita coisa legal que eu gostava, caso clínico, né, criava um monte de curso, de evento, o hospital não parava, né, bombava, e de eventos, conseguia patrocínio para tudo, né, e eu tirava assim, o pessoal falava assim, hã? Mas tal laboratório deu isso de patrocínio para gente? Escolhi, né, gente? Então, assim, olha, mas eu tirava leite de pedra ali, as coisas, né? Eu super criava, mas quando eu falei isso na minha família, por exemplo, ai, não, não aguento mais. Mas caramba, você está indo tão bem, você está tendo. Gente, sabe? Não dá. Então, assim, aí eu olhava para isso e cheguei a me questionar se eu realmente enjoava das pessoas, das coisas, né? Mas na verdade não. É exatamente a confiança de que você sabe que você é criador. E aí você, começou a encher meu saco, né? Foi para dificuldade, então sai que eu vou criar em outro lugar. Eu crio. Mas isso tem um outro lado também do sabotador, né? Porque a gente não precisa só olhar numa direção da física quântica de que nós somos co-criadores. Nós podemos ir lá na neurociência e trazer aqui o que nós podemos usar de ferramenta para contribuir aqui, né? Que nós temos a síndrome do sabotador, né? Que nós vamos lá e vamos assim, mas pô, não vou querer ter sucesso, não vou querer ter muito dinheiro, aí eu crio, posso viver no mediano, né? Então, assim, olhar para isso começou a enjoar, né? Começou a enjoar, começa a se facilitar também. O que você pode colocar, que pessoas, situações, ambientes você pode colocar aqui para contribuir para você ir criar em outra direção. Né? Não precisa abandonar aquilo ali. Então começou a enjoar, começou a pesar. Por exemplo, eu já tive clareza de que assim, estar em um projeto que entrou uma pessoa no projeto e minha motivação com o projeto foi lá embaixo. Foi porque eu deixei de gostar do projeto? Não. Eu continuava assim, amando a ideia, mas aquela pessoa mudava completamente a frequência. E o que essa pessoa trazia? Energia de competição, uma energia de um peso na maneira de lidar com as coisas, um marketing muito agressivo, sabe? Então, aquilo ali para mim eu não me encaixava, sabe? Então, assim, o quanto que nós, muitas vezes, estamos querendo nos manter nessas situações, né? Ou a força, porque nós somos condicionados a criar pelo esforço, ou nós vamos para a potência de só olhar, né, o bobo da corte, né? E aí estamos falando de arquétipos, de achar que, eu tenho que ir lá, vai ser divertido, vai ser. Desculpe, mas você vive nessa realidade aqui. Então, como você pode colocar essa realidade para funcionar para você?
Verdade? Você precisa sair de um projeto porque entrou uma pessoa que é competitiva? Ou você pode se trabalhar para ver o tanto que você, por não se permitir ser um pouco competitivo às vezes, está abandonando as suas coisas, permitindo que outras pessoas ocupem o seu lugar, Sem ganhem contar, destaque no seu lugar, façam negócios que você gostaria de estar fazendo, né? E que você não está participando, por que você se coloca nesse espaço? Né? sem Então, contar que assim, muitas coisas das pessoas que nos incomodam, às vezes, são reflexos nossos que nós não queremos reconhecer, né? Então, também tem esse lado. Tem essa possibilidade também. Será que aquilo que me incomoda tanto naquela pessoa não é algo que eu estou percebendo, que eu conecto, que eu possuo também em mim e que me incomoda, né? Então, é claro, uma maneira interessante de ver as coisas. no meu caso, por exemplo, né, de competição, eu tiro isso por mim, né? De competição, eu era uma pessoa, pô, atuava com auditoria de fraudes. Então, eu já entrava nos lugares, eu não entrava para né, para ficar de mais. Uma fala clássica minha, ela falava assim, clássica, cara, hoje eu não consigo nem, acho que dói até de falar isso. Quero falar assim, eu estou aqui para trabalhar, eu não estou aqui para fazer amizade. Se eu conseguir amizades, ótimo. Se não, eu vim aqui, cadê meu trabalho? O trabalho está entregue. Então, assim, quantas vezes eu não repeti essa fala para algumas pessoas? Porque ficava assim de, porque você é assim, você é muito exigente, você não sei o quê. Olha, se você quer brincar de trabalhar, o lugar não é aqui, sinto muito. Para eu brincar, eu não estou aqui, eu estou na praia. Eu não estou aqui agora. Mas sabe? Então, assim, e o quanto que eu me vi nessa pegada, né? Tanto que eu queria fazer, é, queria me tornar, né, juiz arbitral, né? E, nossa, quantas pessoas falaram para mim, não, Lília, pelo amor de Deus, nossa, não, você não vai ficar 2 meses viva, entendeu? Vão te matar, porque, sabe? Era uma marra, era um negócio que, assim, quando eu entrava nesses ambientes, até porque eu pequena, baixinha, muito nova, né? Gente, eu sou bonita, não me leva mal, não, mas eu gosto, eu me acho bonita, tá? Então, bonita sim, né? Então, com cara de muito mais nova até do que eu tenho, e, no entanto, eu achava, eu tinha sido condicionada, até muitos chefes meus foram assim, eu perdi vagas de emprego, porque me falaram assim, a explicação foi que eu não podia ir para aquela vaga, porque eu ia tomar conta de 32 ou 36. Não, você vai chefiar 36 homens. Então, mas, né, quando nós estamos olhando para você e achamos que não vai ser uma boa, fiquei tão puta da vida naquele dia, sabe? Então, assim, mas o que que isso faz? Porque nós fomos condicionados que, para você ocupar o seu lugar, você às vezes tem que ser arrogante, você tem que ser petulante, você tem que ser, né, competitivo. Então, assim, e o quanto é, do que você falou, né? Claro, eu fui lá para procurar o meio termo disso, né? De querer sair do projeto por estar me incomodando, né? A minha maneira hoje de fazer negócio é totalmente diferente. Se eu entro em coisas que tem muita competição, eu olho e falo assim, opa, por favor, para onde eu posso ir, né? E deixar essa bola aqui da competição com outra pessoa para fazer para mim, né? Porque não adianta, a gente tem que estar no mercado, a gente tem que se divulgar, tem que, tá vendo? Né? Se divulgar, aparecer, né? Mas existem coisas que vão lá. Mas por que que me incomoda? Porque, caramba, sou eu, né? Sou eu tenho isso, né? São as nossas sombras. Mas o quanto de nós não dosamos Aí, isso, né? um bom tema para uma outra live também, hein? Qual? Essa questão de como nós nos colocamos, como nós vamos ao mercado, o que nós precisamos perceber que nos incomoda, que às vezes nós desistimos quando a coisa estava andando bem, mas porque nós ficamos incomodados e nos encolhemos, ou nós passamos do ponto até, exageramos no formato de agressividade, né? Acho que é interessante também. E que isso tem muito a ver como a gente se vê, como a gente se enxerga e como a gente foi criado em termos de crenças, né? Que você, para vencer, tem que fazer nesse caminho. Você, para se posicionar, tem que fazer... E às vezes não. Às vezes é uma coisa realmente de você usar
o seu conhecimento, a sua capacidade, mas não é necessário ser arrogante, não é necessário ser petulante, não é necessário ser agressivo. Existem formas e formas que você pode ajustar. E tá aí outra coisa interessante para a gente ter numa live. Boa ideia, podemos desenvolver esse tema. E aí, né, para a gente encerrar hoje, porque senão nós vamos falar até amanhã de manhã, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Fica essa questão também de uma nova fonte de renda, de você olhar para não necessariamente você usar as barras de Access como a ferramenta que vai te fazer ganhar diretamente. Mas as barras de Access, junto com todas as ferramentas dela, e como eu falei, não são apenas pontos, você tem processos verbais, você tem o enunciado aclarador. Quando eu estou com alguma questão, para você que já fez curso, eu sento a minha bundinha na cadeira e abro o enunciado aclarador todo para ver aquela questão. Quantas vezes eu não estou atendendo online e a pessoa está, né, eu brinco, chamo de encalacrada, e eu vou abrindo questão por questão daquela do enunciado aclarador para ela, e ela tem clareza, ela sai dali, ela fala assim, gente, eu falo que aquilo ali é um processo de coaching, sabe? Então, assim, quantas vezes? Então, são isso, são os processos verbais e a questão da alta performance, que a técnica nos leva, e a expansão da consciência. Em que direção que você vai expandir para você criar mais? Né? Então, assim, não ficar apenas condicionado a você ter que atuar com a técnica. E outro fato também que acabou vindo aqui, né, é essa clareza de que, de repente, você está desistindo das suas coisas por conta de estar sendo afetado pelo inconsciente coletivo, né, do que aquilo te traz, né? Como que você pode lidar com isso com mais leveza? E também dentro do curso tem ferramentas para você lidar com isso, né? Que é o interessante ponto de vista, a quem pertence isso, são ferramentas que vão te trazer clareza e vão contribuir para isso. Né? E o que mais é possível sempre. Né? Acho que nós falamos das diversas possibilidades que trazem, né, como ferramentas, e não como as barras servem para isso. Existem muitas possibilidades, desde você expandir a sua própria consciência e passar limites que você esteja percebendo que as crenças estavam te trazendo, como oferecer para outras pessoas, como trabalhar alta performance, trabalhar foco, ou seja, e a gente pode falar muitas horas sobre possibilidades diferentes que as barras podem contribuir. Então, é muito sobre contribuição, possibilidades. Com certeza. E o que mais é possível falar nisso? O que mais é possível? Como pode melhorar? Então, pessoal, Muito vamos bom. encerrar por hoje. Adorei, foi uma delícia. E na próxima semana estaremos aqui no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora. Entre para o nosso grupo de WhatsApp para deixar suas dúvidas e para a gente ir lá respondendo. O acesso ao esse vídeo, né? Esse vídeo vai ficar aberto. E também lá no canal no canal não, no perfil do Instagram, nós vamos deixar várias ferramentas lá, várias contribuições para vocês também. Eu quero agradecer, deixar um beijo no seu coração de luz e passar a bola para o Ricardo fazer o encerramento. É isso aí. Hoje, no grupo que você falou até, para as pessoas entrarem, hoje no grupo teve uma troca bem interessante. A gente conversou sobre as pessoas que fizeram o curso, estão buscando fazer uso e também trocar com outras pessoas. Como, a partir do instante que você escolhe essa possibilidade, as coisas acontecem. A gente viu acontecer em muito pouco tempo dentro do grupo. E vamos explorando. Deixem seus comentários com assuntos relacionados ao Access Consciousness e as barras de Access que vocês têm interesse, e a gente vai trazendo aqui com muita boa vontade, muita felicidade de estar fazendo isso, porque é uma delícia, né? Com certeza. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, uma boa noite para todos vocês. Tchau. Tchau, tchau.